porque é que há tão poucas pessoas a querer seguir a Deus? Será porque esta fé é difícil de encontrar? Será porque esta fé é inútil, não leva a lado nenhum? Ou será também porque esta fé implica algumas coisas que nós não queríamos que implicasse? Implica entrega, implica compromisso, implica dedicação e às vezes implica adversidade. Fé vai ter que ser necessária no povo de Deus, não é até que os eventos finais comecem a ocorrer, nem até quando Deus nos começar a proteger nos eventos finais. É até quando eu vir Cristo voltar nas nuvens dos céus. Fé até ao fim. Enquanto caminhamos, há uma coisa que nós podemos fazer, que é uma das melhores formas de exercitar, de fazer crescer a nossa fé. É, em meio à adversidade, louvar. Dar as boas-vindas aos presentes, àqueles que nos acompanham lá em casa, a quem está lá em baixo. Que possa ser momentos de louvor também aqui, neste momento, e que possamos, acima de tudo, saber que o nosso Deus é louvado pela nossa entrega, pela nossa dedicação e pelo nosso coração sincero. Não posso deixar de começar por falar no elefante que está na sala. Qual é o elefante que está na sala? É esta decoração que nós temos hoje. Esta decoração é alusiva e ficamos claramente a perceber o que é que vai ocorrer no dia de hoje. Nós vamos ter cerca de 50 investiduras de lenços, 21 dirigentes, 150 especialidades e 50 crachás das 50 melhores participações da soja. Vamos ter isto hoje à tarde. Às 16 horas fardadas, eu não estou a anunciar novamente, o Xixa já o fez há pouco e agradeço por isso, mas obviamente que quando há um programa deste género, toda a igreja acaba por ser afetada, positivo ou negativamente. Sabem que, como nós falávamos há pouco, cerca de 120 pessoas daqueles que aqui estamos hoje vão ser os representantes de Setúbal daqui a uma semana no Campori. E 120 pessoas daquelas que aqui estão hoje são cerca de um terço. Nós temos sido ultimamente, pela graça de Deus, mais de 300 aqui sentados. E este um terço que esta tarde vai estar a participar nesta reunião precisa dos outros 2 terços. Porque se não precisasse, também fazíamos a cerimónia entre nós, entregávamos rapidamente e não apresentávamos nada. Mas os outros 2 terços também necessitam deste terço para crescimento, porque um terço, quando vem aqui e apresenta o voto, o lema, o alvo, a lei, eu sei que eles estão, se calhar, neste momento a decorá-la, eles estão a mostrar a sua dedicação e o seu compromisso aos outros 2 terços. E os outros 2 terços, quando aparecem, sejam eles porque são tutores, são dirigentes, porque são diretores, acabam por mostrar que estão aqui para ver, para ajudar, para acompanhar na sua caminhada espiritual, para acompanhar na sua caminhada de fé. Então estes 3 terços estão unidos por uma coisa, pela fé no mesmo Deus. E Deus, através deste movimento dos desbravadores, já trouxe muitas pessoas para si e muitas mais poderá trazer. Mas eu esta manhã, se calhar ao contrário daquilo que possam estar a pensar, não venho falar dos desbravadores. Foi uma feliz coincidência eu estar aqui esta manhã e ser dia de investiduras. Eu venho falar sobre a fé. Que fé é esta que nos une? Seja um terço, seja 2 terços. Que fé é esta que nos une? Esta fé que por um lado é tão valiosa, tão essencial, mas por outro lado, estranhamente falando, é tão pouco procurada no mundo de hoje. Porquê é que é tão pouco procurada? Já alguma vez pararam para pensar porque é que há tão poucas pessoas a querer seguir a Deus? Será porque esta fé é difícil de encontrar? Será porque esta fé é inútil, não leva a lado nenhum? Ou será também porque esta fé implica algumas coisas que nós não queríamos que implicasse? Implica entrega, implica compromisso, implica dedicação e às vezes implica adversidade. E quando chegamos à parte da fé implicar adversidade, deixamos de gostar tanto. Eu esta manhã quero começar por fazer o seguinte: vamos separar graça e fé. Não é que eu queira falar sobre graça e a relação da graça com a fé, eu quero mesmo distanciar-me do tema graça. A graça é algo que tem que ser oferecido, implica que a pessoa que me oferece está na posse de algo que eu não tenho ou não consigo ter. E a fé é algo que eu tenho que exercitar, que tem que crescer, que tem que ser provada. Portanto, eu posso dizer que a graça tem que ser divina, enquanto que a fé tem que estar associada à criatura. Lembram-se, ou sabem, aqueles contos que nós às vezes contamos de o cavaleiro e os castelos, em que era preciso levar uma mensagem para uma terra distante, percorrer um longo caminho para lá chegar,
e muitas das vezes não sabíamos como iríamos ser recebidos. Eu estou a falar na primeira pessoa, mas obviamente nunca fui cavaleiro, nem nunca precisei de enviar uma mensagem. Mas eles levavam algo que era o salvo-conduto. O salvo-conduto garantia que quando lá chegassem, eram protegidos por aquele salvo-conduto e iam em nome de alguém. Não chegavam à toa, não era uma presença estranha ali, eram alguém que vinha em nome de outra pessoa. E este cavaleiro que percorre o caminho com o salvo-conduto na mão, acaba por ter na sua mão aquilo que nós podemos comparar à graça. Algo que lhe foi dado, que ele não podia passar para ele mesmo, o cavaleiro não podia escrever em nome pessoal a dizer que ele vinha em paz. Ele levava a graça na mão, mas todo o caminho que ele percorria, a confiança que ele tinha que iria chegar ao destino, que aquele salvo-conduto iria ser suficiente para não o degolarem mal lá chegasse, o cansaço que ele iria enfrentar, os desafios do caminho, isso é a fé. Então vamos deixar a graça de lado neste momento e vamos concentrar-nos na fé. O que é que a fé implica? A fé, em primeiro lugar, implica cegueira. Porque eu tenho que ser cego. Tem que haver algo que eu não consigo ver para assim precisar da fé. A fé também implica um certo grau de pobreza, porque se eu confio nas riquezas futuras, então eu tenho que perceber que neste momento ainda sou pobre. E a fé também implica ser criatura, como eu dizia há pouco. Implica estar sujeito ao tempo a passar e ao tempo que as coisas que estão no futuro demoram a chegar até mim. A fé também implica paciência. E não podia deixar de começar por abrir a Bíblia em Hebreus 11:1. Eu penso que se calhar a grande maioria sabe este texto de cor. Mas Hebreus 11:1 diz exatamente isto. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas há um aspecto da fé, e se nós continuarmos a ler o capítulo de Hebreus 11, vamos ver uma série de heróis da fé. E nós vemos que individualmente eles tiveram fé, dadas as suas provações, dada a sua vida, de onde vieram, para onde iam, dada a sua missão. Todos eles tiveram que ter fé individualmente. Mas há às vezes um aspecto que é esquecido da fé. É que a fé também pode ser exercida, provada e também pode crescer coletivamente, em grupo. Pelo facto de sermos um povo de Deus, também pode ser necessário, ou também pode implicar que nós tenhamos falta de fé e que precisamos de crescer como povo, ser provados como povo. O que eu estou mais ou menos a dizer é que é possível eu estar cheio de fé, mas rodeado de pessoas que não a têm. E nesse caso, dir-se-ia que este povo é um povo sem fé. Mas também pode acontecer o contrário. Eu ser a única pessoa que não tem fé e estar rodeado de pessoas que a têm. E neste caso poderia dizer que é um povo de fé. Muitas das vezes nós vemos o povo de Israel ser sempre descrito de forma negativa. Esqueceram-se de Deus, adoravam os ídolos, eram os profetas de Baal. É sempre no sentido negativo, mas também há em sentido positivo. Também, muitas das vezes, o povo do Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito, por exemplo, foi descrito no sentido positivo. 3 pontos então, ou 4, que eu vos trago hoje e vamos terminar. Podem demorar um bocadinho. Eu sei que algumas cabeças levantaram agora, ainda é muito cedo. Mas há 4 pontos que eu preciso de apresentar e termino. Em primeiro lugar, o porquê. Porquê é que nós vamos falar de fé coletiva? Porquê é que a fé não é só testada individualmente? Pelo seguinte, é porque estes 3 terços não têm só como missão a Maranata. E penso que todos os bravadores logo à tarde já terão decorado o que é que isto quer dizer. Este símbolo, comprimento JA. O amar, o anunciar, o apressar e o aguardar a breve vinda de Jesus. Maranata. O Senhor logo vem. Este povo também tem que se preparar para aquilo que vai enfrentar no tempo do fim. Também terá que ter fé, fé que cresce, fé que prova, fé que caminha. Por isso é que nós também precisamos de olhar para os exemplos do passado, os exemplos como o povo, não como Moisés, David, Elias, mas como o povo que lá estava quando viveu aqueles eventos. Hoje vamos olhar para o povo de Israel quando saiu do Egito. E quando olhamos para o passado, nós conseguimos perceber o presente. Como assim? Segundo ponto. Como é que nós, olhando para o passado, conseguimos perceber o presente? É porque a Bíblia tem uma metodologia muito própria de nos ensinar aquilo que está por vir. Não só através das profecias, mas através daquilo que eventualmente pode ser chamado um termo técnico, que é o tipo e o antitipo. A Bíblia conta-nos histórias
que são o tipo. E o tipo eu não estou a falar em português quando nós dizemos o tipo, aquele calão, aquela pessoa que sem modos, ou alguém que de pouca importância. O que eu estou a falar no tipo, neste termo técnico, é numa imagem, uma história, algo que é contada e que serve para que eu olhe e veja que há parecenças com o antitipo. E o antitipo, o que quer dizer a palavra anti, é em lugar de. Quando o antitipo vem para o lugar do tipo, ele acaba por ser a revelação daquilo que estava à espera de ser revelado. Então o que a Bíblia nos mostra são tipos e dizem-me assim, agora cabe a ti perceberes o antitipo, aquele que ainda está por vir. É um pouco este o exercício, a metodologia que a Bíblia nos mostra quando nós olhamos para o passado e queremos entender o futuro. Vou dar alguns exemplos. No dia 9 de dezembro, foi a última vez que estive aqui, eu falei de Jonas. E Jonas foi um tipo da morte de Jesus. Em Jonas 1,17, ele esteve 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, no fundo do mar. E Jesus, mais tarde, em Mateus 12,40, usa exatamente esse tipo para dizer de si próprio, eu sou o antitipo. Porque tal e qual como Jonas teve que estar 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, assim eu também vou estar 3 dias e 3 noites no seio da terra. O tipo e o antitipo. Moisés também era um tipo de Cristo. Moisés como Salvador, e não vamos agora ter tempo de ver todos os pormenores, mas a sua vida era um tipo e Cristo o antitipo. Vocês vão me permitir falar, e eu prometo que é a última vez que falo na decoração desta manhã. Porque é o maior exemplo que posso mostrar hoje, prático, que nós podemos ver com os nossos próprios olhos, do tipo. Aquilo que ali está, aqueles bonecos que ali estão investidos, se daqui a 50 anos, por alguma catástrofe, todos tivéssemos desaparecido e alguém chegasse aqui e a igreja estivesse ainda decorada desta forma, o que é que a pessoa iria perceber? Que esse dia, decorado desta forma, era alusivo a algo que iria ou que terá ocorrido. Este é o tipo. Estes bonecos não podem ser investidos, não se mexem. Estes lenços são de papel, não servem para logo à tarde. Apesar de me terem perguntado isso. Isto é o tipo. À tarde, aquilo que irá ocorrer será o antitipo. Ou seja, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para uma imagem e reconheço que está ali um tipo, fica também um vazio. O vazio que fica é que falta chegar o antitipo. Quando eu reconheço um tipo, uma sombra, eu vejo ali pronunciado que mais tarde aquilo terá que ser cumprido de outra forma. Posso aprender com aquilo para mais tarde vê-lo ser cumprido de outra forma. Portanto, eu tenho que olhar para a fé coletiva, não necessariamente como Moisés se comportou, mas como o povo de Israel se comportou naquele momento, para perceber como é que nós, como povo de Deus, nos vamos comportar, nos temos que comportar e nos temos que preparar para o tempo que se avizinha. O tipo esta manhã eu já disse qual é. A saída do Mar Vermelho, ou melhor, a saída do povo de Israel do Egito até à travessia no Mar Vermelho. Vamos então ver este tipo, porque vocês podem legitimamente perguntar, então porquê é que esse momento, esse povo, pode ser comparado ao povo do tempo do fim? Porquê é que não nenhum outro momento do povo de Israel? Porquê esse especificamente? Eu baseei-me em alguns capítulos de Patriarcas e Profetas. A irmã White explica muito bem no capítulo 22, 23, 24 e 25 todos estes eventos. E ali ela própria vai comparando certos detalhes da história com o tempo do fim. Aconteceu isto e, portanto, no tempo do fim, o povo, etc, etc, etc. Vamos ver alguns exemplos. Para aqueles que já leram, não sei se repararam algo que às vezes passa despercebido, mas da mesma forma como houve anjos a falar com homens, no caso de Abraão, que teve 3 desconhecidos a almoçar em sua casa, aqueles anciãos que estavam no povo de Israel, ansiosos que viesse finalmente a sua libertação, ela não é diz o seguinte, anciãos, instruídos pelos anjos que Moisés seria o seu libertador e que o tempo para o seu livramento estava próximo, e assim continua. O que nós podemos tirar desta frase é que havia instrução divina a chegar ao povo quando estava prestes a chegar o tempo do fim. E no povo de hoje, do tempo do fim, houve ou não houve instrução divina a chegar até nós com uma verdade presente a ser aplicada ao nosso tempo? O próprio irmão White é essa revelação divina. A própria forma como eles encaravam o tempo como breve. Estava para breve o seu livramento. É o segundo ponto de comparação que eu começo a detectar um tipo do nosso povo.
Mas há mais. Quando nós vemos e nós lemos a história a correr, nós lemos a história e vemos assim, os primogênitos do Egito morreram e os primogênitos de Israel sobreviveram. Mas nós paramos para pensar, havia um detalhe. É que todos os primogênitos que ali estavam no Egito estavam sujeitos à morte. Todos, sem exceção. Houvesse alguém do povo de Israel que não cumprisse o matar do cordeiro, o estarem em casa, o estarem separados do povo do Egito e colocarem o sangue nas ombreiras da porta, aqueles primogênitos também seriam mortos. A justiça divina é igual para todos. E por mais que nos custe, não é o facto de estarmos aqui esta manhã que nos dá garantias, seja do que for. Todos estamos sujeitos à mesma ira divina perante o pecado. Sendo que a nossa única salvação também é o Cordeiro e o seu sangue, como a irmã Ellen White fala, aspergido nas ombreiras da alma. A salvação do pecado. Eles estavam também curiosamente divididos em pequenos grupos. E havia dirigentes escolhidos para dirigir cada pequeno grupo. A organização é algo que também está presente no povo de Deus e vai continuar a estar até ao fim. Quando vemos quantas pessoas saíram, são descritos como 600 mil homens que saíram daquele povo, mais as crianças, mais as mulheres, e toda uma outra multidão que os acompanhou. Esta outra multidão é descrita como curiosa. Uma multidão curiosa, gostava de ver o que é que ia acontecer a seguir, ou então alguns também queriam fugir das pragas. Já tinham chegado 9, a 10ª era provável que também acontecesse, ou se calhar até já tinha acontecido, então eles já juntaram-se ao povo e naquela madrugada estavam prontos para sair com eles. Infelizmente, esta multidão que se juntou eram em muito maior número, e estou a citar Ellen White, em muito maior número do que o próprio povo de Israel. Foram sempre uma pedra de tropeço no povo de Israel na sua caminhada até à Terra Prometida. E, portanto, aqui também mais outra comparação. É que ser parte dos 600 mil, ou melhor, ser parte do povo que sai do Egito, não é garantia de fazer parte dos 600 mil. O Apocalipse não fala em 600 mil, fala em 144 mil. Mas é exatamente o mesmo raciocínio. Não é por estar aqui que eu faço parte dos 144 mil. É pela minha entrega a Deus. É pelo facto de eu ter ou não o sangue aspergido nas ombreiras das portas. Curiosamente, este movimento também foi profetizado. Chegou o momento do povo sair do Egito. Quantos anos depois de estarem em cativeiro? 400. 400, 430, há uma razão para haver uma diferença entre dois versículos, mas podemos falar em 400 anos. No final deste tempo, chegou o momento em que o povo, o movimento surgiu, preparou-se para sair. O nosso povo surgiu a seguir ao cumprimento profético de algum tempo? Sim ou não? Quanto tempo? Quanto tempo? Agora fiquei preocupado com o silêncio. 2300 tardes e manhãs. Surgiu a seguir ao cumprimento de um tempo profético. Aquele povo seguiu direto para a terra de Canaã ou não? Não estou a falar após o Mar Vermelho. Estou a falar mal começaram o seu caminho, seguiu logo direto ou não? Eles foram imediatamente afastados da Filistia, não estavam preparados para o que iriam enfrentar ali. Escravidão, não estavam armados, não confiavam ainda significativamente em Deus para aquele confronto. Tiveram que fazer um desvio. Demorou um bocadinho mais tempo do que eles estariam à espera. E nós? Demorou mais ou demorou menos? Há um texto famoso de Ellen White. Eu não sei exatamente se está no Grande Conflito ou se está nos eventos finais. Mas ele diz o seguinte, e Ellen White estava a escrever no presente, não estava a escrever no futuro. Ela estava a escrever no presente e disse assim, Deus já poderia ter vindo caso nós tivéssemos cumprido a nossa missão. Ou seja, provavelmente, eu estive mais ou menos a fazer as contas ontem, nenhum avô de ninguém que aqui esteja era nascido quando isto foi escrito. E, no entanto, ainda cá estamos a aguardar a vinda de Jesus. Demorou um bocadinho mais de tempo do que estávamos à espera. E, por último, houve falta de fé quando eles estavam acampados encostados ao Mar Vermelho. Eles tinham caminhado até ali, ao sul havia montanhas intransponíveis, do outro lado do mar, e o que é que estava a aproximar-se significativamente rápido deles? O povo do Egito. É engraçado, porque para 600 mil homens foram escolhidos, e a palavra que está na Bíblia é escolhidos, 600 carros,
para os perseguir. Portanto, todos estavam a ser perseguidos. Era para todos regressarem. E naquele momento também houve falta de fé. Sabem que chegou ao ponto, e Ellen White explica isto de uma forma, é estranho para nós vermos, mas quando nós lemos, nós vemos que ela tem algumas parecenças com os nossos dias de hoje. Ellen White diz que quando eles chegaram ali, eles já estavam a ser guiados pela nuvem, já estavam a ser guiados pela coluna de fogo, e quando chegaram ali ao pé do mar, houve pessoas que olharam para essa coluna de fogo e para essa nuvem e disseram assim: será que o que ela está a dizer-nos não é o caminho, mas sim que não era para vir para aqui? Será que não era exatamente para não segui-la e podíamos ir pelo outro lado como tinha sido mais fácil? Eles próprios puseram em causa aquela que estava a ser a orientação divina. Chegou ao ponto que duvidaram daquilo que os tinha protegido do calor à noite, deu-lhes sombra durante o dia, aquilo que tinha sido positivo para eles até ali, começaram a encarar de forma negativa. Na nossa igreja, e penso que não é tão grave, diria assim, em Portugal, eu não tenho noção, estou a falar por alto, mas na nossa igreja também há quem ponha em causa a verdade presente que nos foi revelada, através da irmã White. Aquela nuvem que nos guiou, se calhar, até aqui, nos protegeu de alguns males que nós ainda não sabemos, um dia saberemos na eternidade, algumas pessoas a põem em causa e não veem ali a clara revelação divina para aquilo que será o tempo do fim, a orientação através do deserto. Eu não me vou estender mais, eu penso já ter mostrado que nós estamos a olhar para um tipo do povo de Deus. Então vamos ver onde é que está o antitipo. O que é que eu posso aprender com este tipo para saber como é que eu me devo comportar no tempo do fim? As lições são claras. Em primeiro lugar, quando diz aspergir o sangue nas ombreiras da alma, ou no caso deles, nas ombreiras da porta, é porque esta fé que nós temos que ter como povo de Deus tem que ser associada às obras. A irmã White é clara. Apesar da salvação vir de Deus, qualquer incumprimento da sua lei vai impedir que Deus nos proteja. Ela é clara a dizer isto. Por mais que isto possa soar difícil ou impossível de cumprir, o nosso caminho tem de ser este, o cumprimento da lei de Deus. Não é só querer, é afastar. Não era só estar dentro de casa e ter a certeza que os primogênitos iriam morrer. Era preciso estar dentro de casa, ter morto o cordeiro e ter posto o sangue nas ombreiras da porta. Era preciso tudo. Não era só parte. Aqueles homens também estavam cingidos. Naquele momento, naquela noite, eles saíram de madrugada do Egito. Eles tinham os lombos cingidos. Eles tinham, basicamente, as suas vestes prontas para caminhar. Eles tinham os sapatos já calçados, tinham os cajados nas mãos e aguardavam o mandado real para saírem. E eu aqui vejo 2 pontos com os quais eu posso aprender que nós devemos estar no tempo do fim. Em primeiro lugar, prontos. Os lombos cingidos, os sapatos nos pés, prontos. E em segundo lugar, atentos. Eles aguardavam que o rei finalmente dissesse: podem sair. Não é esta a forma como nós devemos viver? Atentos àqueles que são os eventos à nossa volta, atentos aos eventos que vão ditar o momento em que saiam dela, povo meu, sair das grandes cidades. Não podemos agora entrar neste capítulo, mas atentos também é algo que nós devemos estar como povo de Deus no fim. Em terceiro lugar, eu aprendo o seguinte, esta é difícil, mas é mesmo assim, é que junto ao trigo, até ao final, haverá sempre muito joio. Eram 600 mil na altura, são 144 mil agora, que serão chamados os filhos de Deus. Mas serão muitos mais que caminharão quase até ao final. É algo com que eu vou ter que viver. É algo do qual eu vou ter que me afastar e ter o cuidado de não fazer parte. Fé, apesar de haver sempre joio. Em Isaías 4, 5 e 6, e vou pedir para abrir a Bíblia neste versículo, é muito interessante Isaías 4, 5 e 6, porque foi escrito muito depois destes eventos, do povo de Israel ter chegado à Terra Prometida, tudo ter terminado, toda esta fase do povo de Israel ter terminado, e o profeta Isaías vem mais tarde dizer o seguinte, e fala no futuro, é isto que é interessante. Em Isaías 4, no versículo 5 e 6, diz assim, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre todas as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Sobre toda a glória haverá
um dossel, uma proteção. Será abrigo e sombra contra o calor do dia e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Irmão White é claro a explicar neste versículo que isto não é a olhar para trás. Isto é uma representação daquele que será o cuidado de Deus pelo seu povo no tempo do fim. Eu estou mesmo a citar Ellen White. O cuidado de Deus no tempo do fim é representado por esta nuvem e por este fogo chamejante. Também era um tipo de um antitipo que ocorrerá. E há um último dado interessante, ou um penúltimo. Eu já fiz este teste em tempos, estávamos num acampamento e fiz este teste. Não dá para fazer aqui da mesma forma, mas gostaria que cada um pensasse o seguinte: todo este evento, de toda esta caminhada que eles fizeram até atravessar o Mar Vermelho, até quando é que eles tiveram que preservar a sua fé? Estou apenas a referir-me ao povo do Egito, que vinha atrás deles, ao exército do Egito que vinha atrás deles. Até quando é que eles tiveram que ter fé? Eles estavam acampados, tinham que perder tempo em levantar-se, tinham que organizar-se novamente e estavam completamente bloqueados. Até que momento exato foi necessário ter fé? Eu sei que a pergunta foi tendencioso. Na altura que eu fiz este teste, toda a gente respondeu até o momento em que as águas se abriram. Até aí é que o caminho deles foi permitido. Até aí é que eles tiveram uma fuga. Mas o que é certo é que as mesmas razões que os preocupavam antes da água se abrir continuaram a existir depois da água estar aberta. O povo do Egito continuava atrás deles. Apesar de eles terem tido um momento para começar a caminhada, podiam continuar com as mesmas perguntas. Porquê é que Deus fez-nos vir até aqui, se é para morrermos aqui? Porquê é que vamos morrer daquele lado do Mar Vermelho e não deste lado? Porquê é que estamos a atravessar o mar se o povo, se o exército continua ali atrás de nós? Todas as dúvidas podiam ter permanecido. A água não era a salvação, era a prova da fé. Portanto, a fé teve que permanecer até o momento exato, não que as águas se abriram, mas até que as águas se fecharam. Fé vai ter que ser necessária no povo de Deus, não é até que os eventos finais comecem a ocorrer, nem até quando Deus nos começar a proteger nos eventos finais. É até quando eu vir Cristo voltar nas nuvens dos céus. Fé até ao fim. E enquanto caminhamos, enquanto andamos, enquanto estamos neste processo, como eu falava há pouco, o cavaleiro que tem que ter a certeza que o seu salvo-conduto vai servir para quando Cristo voltar, para quando Ele chegar ao reino em segurança. Enquanto caminhamos, há uma coisa que nós podemos fazer, que é uma das melhores formas de exercitar, de fazer crescer a nossa fé. É, em meio à adversidade, louvar. Em meio à adversidade, nós podemos dar algo a Deus sem pedir nada em troca, que é o nosso louvor. Louvor é a forma de estar mais próximo de Cristo e daquilo que Ele foi para nós, que se entregou sem reservas por nós. Quando eu louvo sem pedir nada em troca, eu estou a ser o mais próximo que posso ser de Cristo. Fé também é louvar em meio à adversidade. Ou seja, como eu dizia no início, louvar é um fim em si mesmo, não é um meio. Ainda que seja em meio ao caminho, ao cansaço, à dor, à demora, à provação, louvar também é ter fé. Permitam-me, para concluir, adaptar o antepenúltimo parágrafo do capítulo 25 de Patriarcas e Profetas aos dias de hoje. Deus, em sua providência, trará o verdadeiro povo de Deus ao aperto das montanhas, diante do mar, para manifestar o seu poder no livramento e humilhar de maneira extraordinária o orgulho de seus opressores. Ele os poderá salvar de qualquer outro modo, mas vai escolher este, a fim de lhes provar a fé e fortalecer a confiança nele. O povo poderá estar cansado, aterrorizado, todavia, se conservar para trás, quando lhes for ordenado avançar, Deus nunca abrirá o caminho. Será pela fé que passarão os mares vermelhos, como por terra seca. Descendo em marcha para a própria água, mostrarão que acreditam na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus. Farão tudo o que está em seu poder. E então, o poderoso de Israel dividirá o mar, a fim de preparar um caminho para os seus pés. Amém.